Carlos Fausto. Nós ficamos disputando quem ia fazer a apresentação e coube a mim como a decana desse departamento. Eu sou a mais velha, mas claro, eu sou a mais antiga do departamento. Você quer ser decana? A veterana. E quero dizer, comecei a apresentação dizendo que o Carlos Fausto foi o meu primeiro orientando de iniciação científica. Eu fui minha primeira orientadora. E ele trabalhava com temas muito distintos, e que era a questão da interdição da morte no cemitério da Consolação e de Vila Formosa. E fez extensa pesquisa de campo nesses dois cemitérios. E nós morávamos a uma quadra de distância. E o Carlos me visitava aqui na Palimétrica, recente. E o Carlos me visitava e... As meninas eram pequenas. As meninas eram pequenas. Só haviam duas na época. Só haviam duas, hoje são três. Uma com a idade do seu filho, a mais nova. E eu recebia um bororo, que estava aqui por 6 meses fazendo um tratamento. E foi aí que o Carlos começou essa relação com os índios e que se tornou alguma coisa extremamente importante na vida dele, mas que ele não tinha ainda muita certeza se era por aí, depois rapidamente descobriu. E foi descobrir isso no Museu Nacional, onde ele foi orientado no mestrado e doutorado pelo Eduardo Pedro de Castro, e hoje é professor lá no Museu Nacional. E agora eu vou ler aqui uma colinha. E realiza pesquisa com povos indígenas na Amazônia desde 1988, sobre parentesco, guerra, ritual, xamanismo, arte e memória. O Carlos nunca foi uma pessoa humilde, então ele tem esses temas. Né? Povo. Coordena projetos de capacitação e vídeo junto aos Cuicuru do Alto Xingu. Ele que é o autor da etnografia Inimigos Fiéis, História, Guerra e Xamanismo na Amazônia, publicado já há 10 anos. Organizador por Heckenberger da coletânea Time and Memory in Indigenous Amazon, de 2007, e de inúmeros artigos, entre eles o mais famoso Donos Demais, e textos inovadores sobre arte e memória, sem falar dos trabalhos que contribuíram decisivamente para a revisão dos parâmetros para o estudo da história indígena. Bom, quero dizer também que o Carlos faz essa palestra hoje de manhã. À tarde, às 14h30, ele vai apresentar com o Tacumã, que está aqui conosco, o filme As Intermulheres, que é uma co-direção de 3 pessoas, 2 dos diretores estão aqui, e para o qual vocês estão também convidados. E essa produção da vinda do Carlos e do Tacumã, que é um trabalhão, foi feita pela Alice Vilela, que está aqui, que eu agradeço, e é uma realização do temático coordenado pela Bia e a Dominique, que é o Redes Ameríndias, e o meu, que é a experiência do filme na antropologia, ambos com apoio da FAPESP. Então, Carlos, palavra sua. Muito obrigado, Silvia. Bom, gente, bom dia. A Silvia esqueceu de dizer que quando eu encontrei esse primeiro bororo, quando eu encontrei esse primeiro bororo, a casa da Silvia, eram outros tempos, ficava aberta, eu fui entrando, de repente eu entrei e tinha um bororo deitado no sofá. Ele olha para mim, eu olho para ele, não sei o que dizer, e faço how. Eu suprimi essa. Depois de passar por esse ridículo, ao ir para o museu, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que aprender a fazer, assim, relações, contatos interétnicos de uma maneira melhor, né? E assim foi que minha vida começou. Bom, eu queria agradecer muitíssimo ao convite, né? A todas as pessoas a quem a Silvia já se referiu, e queria, em particular, agradecer a Silvia, não só por ter me orientado na primeira vez, mas porque também, na verdade, eu apresentei faz uns 10 anos
um trabalho aqui, que depois foi publicado em 2002, cujo título, isso acontece com a gente, etc. O artigo, o título eu já não me lembro mais qual era. Mas se tratava de uma questão sobre pegar o mito de origem Paracanã, de origem dos brancos Paracanã, que eu não tinha tratado na tese, e era uma discussão sobre mito histórico, né? Algo que naquela época, eu vou voltar ao como eu fraseei na época o problema, e ao qual eu voltei no livro de 2007 com o Michael, na introdução, em Time and Memory, e uma outra vez, quando eu fiz um comentário, um artigo, que é um pouco a base da discussão desse texto, de uma autora chamada Hanne Weber, que foi publicado no Current Anthropology, e que se chama Ashaninka Messianism, a Black Hole in Amazonian Ethnography, ou Ethnology, alguma coisa assim, né? E esse texto, que eu resolvi apresentar aqui, e que não é a linha de trabalho que eu estou, enfim, focalizando no momento, que eu tenho trabalhado muito mais sobre memória, ritual, música, etc. Mas eu achei que ele funcionaria bem porque faz parte, digamos, desse encadeamento que, de certa maneira, começou com a apresentação que eu fiz aqui há mais de 10 anos atrás. Então é uma forma, para vocês não faz sentido, né, porque vocês não estavam aqui há 10 anos atrás, mas para mim faz todo sentido como forma de reflexão, né? E que também tem um elemento um pouco da minha trajetória, que é o fato que, apesar de eu ter essa coisa meio, de fato, pouco, eu vou entrando em todos os temas, eu não consigo me controlar, na verdade, eu não deveria fazer tanto isso. Tem coisas que me perseguem, levam muito tempo para fazer sentido, mas elas vão reaparecendo ao longo do meu percurso. Então, assim, eu já me discuto isso muito com a minha analista, Lisa Guilherme, que não é indiana. Não, não sonho nenhum. Exatamente. Essa minha questão. Esse texto tem uma outra característica, e daí porque ele levou tanto tempo para ser escrito. Tá bom? Tá um som. Ele é escrito com 2 alunos meus, a Helena Velder, que trabalhou entre os Marubo, hoje faz pós-doutorado, e o Cato Xavier, que trabalha com o Suripaco do Alto do Negro, e que está acabando o doutorado. Isso não é, digamos, acho assim, anódino para o resultado, né? Porque mostra um pouco como é que esse processo de trabalhar em equipe e de pensar juntos podem, se você mantém certos problemas empíricos e teóricos em abertos, você tem que esperar que apareçam evidências empíricas que possam, né, te levar a pensar um problema que me perseguiu, né? E esse problema é fundamentalmente, eu vou ler o texto para vocês, eu não vou ficar falando, mas o problema que eu vou colocar aqui tem diretamente a ver com uma certa insatisfação minha com o modo pelo qual as transformações ocorridas nas sociedades indígenas, em geral, a partir de certos movimentos indígenas, foram fraseados exclusivamente num idioma religioso, né? Sob a forma, basicamente, do messianismo, do milenarismo e assim por diante. É alguma coisa que eu não sabia muito bem como resolver e que eu agora tento, num argumento puramente etnográfico, não teórico, eu tento levantar algumas questões. Então eu passo agora ao próprio texto, né? Esse texto tem um caráter experimental e deliberadamente provocativo. Queremos perguntar, e se queremos esse nós, somos nós 3. Se seria possível descrever processos de mudança entre povos indígenas na Amazônia como reformas sociais. De que exatamente estamos falando?
A expressão reforma social não faz parte do vocabulário habitual da etnologia, sendo mais afeita a certa sociologia e a seus projetos de intervenção social. Se escolhemos a expressão, é porque ela permite desestabilizar outro léxico, emprestado à sociologia da religião. Processos de intensa transformação sociocultural na Amazônia, liderados por indígenas, foram usualmente qualificados na literatura como proféticos, milenaristas, messiânicos ou nativistas. Foram, em outras palavras, equacionados a movimentos religiosos pré-modernos, em oposição a um reformismo moderno, guiado por pessoas racionais ou conquistado por massas organizadas. Ao mesmo tempo que tem esse texto, eu e o Tacumã houve um surto profético no Xingu em 2005, início de 2006, que foi em grande parte filmado no momento, no ato, pelo Tacumã. Né? E a gente está trabalhando num filme justamente sobre o movimento profético e os seus condicionantes. Então isso faz parte também de uma reflexão do lado do profetismo. Talvez o mais célebre movimento indígena assim qualificado, né, como milenarista ou messiânico, seja a revolta que eclodiu em 1742 na selva central do Peru. Liderada por um certo Juan Santos Atahualpa Apuninga Huayna Capac, e envolvendo várias etnias arawak e pano da região, a revolta tornou-se célebre não apenas por sua extensão, mas também por seu sucesso, pois resultou na expulsão dos espanhóis e no controle indígena sobre a região nos 100 anos subsequentes. Vários autores descreveram Juan Santos Atahualpa, um mestiço com nome espanhol e que reivindicava uma ascendência incaica, como um líder messiânico. Dotado de um carisma particular e portador de um discurso profético religioso híbrido, ele teria sido capaz de catalisar e reverberar a insatisfação indígena, dando-lhe uma dimensão jamais alcançada em sublevações anteriores. No artigo intitulado Messianismo Axânica, a produção de um buraco negro na etnografia da Amazônia Ocidental, Hanne Weber contestou a leitura em chave messiânica do movimento de 1742, sugerindo tratar-se de uma interpretação a posteriori de missionários franciscanos que teria sido contrabandeada para a antropologia Metrô e posteriormente elaborada por autores como Varese, Santos Graneiro, Brown e Fernandes. A leitura messiânica, segundo Weber, levou-nos a traduzir um movimento que expressava, cito, reivindicações legítimas de retificação de iniquidades em uma revolta na qual os sujeitos estariam, cito, além da comunicação política racional. Estaríamos aqui endossando a posição de Hanne Weber ao falar em reforma social? Não exatamente. O argumento de Weber, ao qual certamente não fazemos justiça aqui, resvala constantemente na oposição entre ação racional movida por interesses pragmáticos e ação irracional fundada em assunções religiosas. Esta posição assenta-se sobre um postulado que é caro à sociedade ocidental moderna, a saber, que a sociedade resulta de uma convenção entre sujeitos que reconhecem reflexivamente a habilidade humana de produzir a própria ordem social. A capacidade de ação é concebida aqui como um atributo exclusivo a e definidor da condição humana. A expressão máxima dessa capacidade seria o famoso fazer histórico, concebido aqui como integral e exclusivamente humano. Contudo, na famosa frase de Marx do 18 de Brumário, segundo a qual os homens, cito, fazem a história, mas não nas condições de sua escolha, não deveríamos nos ater apenas à conjunção entre o fazer ativo e a inércia estrutural, mas perguntarmos o que exatamente é feito aqui. Pois, como afirma Giddens, há uma extraordinária complexidade que subjaz a essa proposição inocente de que os seres humanos fazem a história. Em outros textos, justamente aquele que eu apresentei aqui, há 10 anos atrás, defendia a ideia de que a noção indígena de fabricação, ao contrário do nosso fazer histórico, implica o estabelecimento de relações com seres que não são propriamente humanos, os quais frequentemente reunimos sob a categoria de espíritos. Nesse sentido, o equivalente indígena do fazer histórico seria a ação xamânica e não a ação revolucionária. As sublevações na Amazônia, caracterizadas como milenaristas ou messiânicas, não seriam, pois, imperfeitamente políticas, como sugere a Hanne Weber,
pois a política nativa requer a xamanização da prática, isto é, a mobilização de capacidades criativas que não estão disponíveis naturalmente aos humanos pelo simples fato de serem humanos. É preciso ser mais do que humano, ou não apenas humano, para que se possa estabelecer relações com seres extra-humanos e assim produzir transformações significativas. Basicamente, esse era o meu argumento à época, né? Este fato implica, como sugeriu Peter Gall, que nossa principal tarefa, enquanto etnógrafos, seja investigar as próprias maneiras indígenas de produzir a transformação. Preferencialmente, segundo entendemos, dentro de uma perspectiva teórica na qual a transformação é uma propriedade imanente da própria estrutura. Como afirma Marshall Sahlins, cito, a continuidade das culturas indígenas consiste nas formas específicas pelas quais elas mesmas se transformam. Tudo bem. Esse é basicamente o argumento e o universo no qual eu estava me movendo. Isso me parecia, à época, resolver a questão. Mas, então, por que evocarmos aqui o conceito de reforma social? Embora a evocação se preste a equívocos, utilizamos-na para chamar a atenção sobre dois equívocos recorrentes, dois equívocos, ao nosso ver, recorrentes na literatura. Por um lado, o de reduzir a investigação das formas indígenas de produzir a transformação ao campo do xamanismo e do ritual. Por outro, o de obliterar as mudanças socioculturais mais silenciosas e menos abruptas que escapam ao momento carismático das grandes sublevações. O que nos fascina no movimento liderado por Juan Santos Atahualpa são as transformações que se processaram após a expulsão dos espanhóis, sobre as quais temos escassas notícias. O que sabemos é que, um século depois, quando a fronteira foi reaberta aos não-indígenas, mudanças sociais significativas haviam ocorrido. No caso, o Amuexa, que é um grupo urbano pré-andino, no caso, a Amuexa, como mostrou Santos Graneiro, as ferrarias tomadas aos missionários à época da sublevação tornaram-se centros cerimoniais comandados por sacerdotes com autoridade supralocal. É difícil determinar se centros rituais similares existiam antes da dominação colonial, mas o fato é que as ferrarias, locus da magia técnica dos conquistadores, foram apropriadas pelos amueixas e transformadas em núcleos de autoridade de sacerdotes ferreiros que encarnavam uma cosmologia do amor. O título do livro do Fernando, de 91, se chama The Power of Love. Meio hippie, mas assim ele era naquele tempo. Bom, como se processaram essas transformações mais silenciosas e menos visíveis que se seguiram à estrondosa sublevação? Como emergiram as novas formas sociais, os novos atores, os novos hábitos e as novas sensibilidades? É difícil responder essas questões, pois o movimento lento e microscópico das reformas sociais indígenas não consta dos documentos coloniais e nacionais. Tampouco está presente na literatura etnográfica, onde é raro encontrar descrições de processos de mudança negociados por e entre atores indígenas, fora do contexto do contato direto com a sociedade envolvente. Essa ausência sempre, no caso sempre me intrigou, em virtude do pequeno porte demográfico das sociedades indígenas na Amazônia, pelo menos ao longo do século XX. Afinal, o que impede um coletivo de 200, 500, 1000 pessoas de tomar decisões, negociar acordos, debater alternativas que acarretem ajustes socioculturais significativos? Por que a imagem reguladora da pequena comunidade rousseauista, reunida face a face para convencionar o mundo social, não povoou a imaginação antropológica da mesma maneira que aquela do bom selvagem? Seria porque os ajustes na ordem social resultam unicamente de processos estruturais inelutáveis ou de forças externas irresistíveis? Ou será porque não desenvolvemos instrumentos conceituais para pensar os mecanismos mesmos pelos quais as reformas se processam no mundo social indígena? Para responder a essas questões, vamos analisar 3 casos empíricos que nos parecem paradigmáticos, não apenas por suas semelhanças, mas por suas diferenças. Então eu vou começar pelo caso Paracanã, que eu mesmo estudei,
em que não há qualquer discurso de cunho religioso envolvido. Em seguida eu vou passar ao caso Marubo, estudado pela Helena Helper, né, no qual você já tem elementos, digamos, messiânicos, mas a linguagem dominante ainda parece ser política. E por fim, eu vou focalizar o caso Curipato, estudado pelo Caco, no qual o idioma é francamente religioso e cristão, mas o messianismo é um traço um pouco marcado. Para quem... aqui no meu aparece muito pequeno. Aqui estão os Paracanã, né? Os Paracanã, a área do Tocantins, aqui está a área do Xingu, né? Os Curipato estão aqui no Alto Rio Içana, na fronteira com a Colômbia, e os Marubo estão no Vale do Javari. Tá? 3 áreas distintas, grupos linguísticos distintos. Né? Então essa seção que eu vou passar agora lá, ela se chama Paracanã, inventando metades e raptando mulheres. Os Paracanã são um povo de língua tupi-guarani que habita o interflúvio dos rios Xingu e Tocantins. Quando do contato, entre 1970 e 1984, estavam divididos em 2 ramos, ocidental e oriental, graças a uma cisão que ocorrera no final do século XIX. Quase 100 anos após a cisão, os ramos apresentavam formas econômicas, sociais e políticas distintas. Os ocidentais eram caçadores móveis sem agricultura, extremamente igualitários, não possuindo qualquer forma de chefia ou de segmentação social. Os orientais, por sua vez, eram mais sedentários, praticavam uma horticultura baseada na mandioca, possuíam metades exogâmicas e 3 segmentos patrilineares, além do sistema de chefia dual. O meu problema era explicar, na ausência de dados etnográficos diretos, como se dera esse processo de diferenciação ao longo de 100 anos. Tinha uma explicação bastante simples e ao alcance da mão. Os ocidentais teriam perdido aquelas características mais complexas que ainda estavam presentes entre os orientais. Bastaria, pois, identificar qual o fator negativo, a pressão de inimigos poderosos, o avanço da fronteira econômica nacional, que teria conduzido os ocidentais a nomadizarem, abandonarem a horticultura e, de roldão, perderem as metades e a chefia outrora existentes. Essa explicação regressionista, que é bastante comum na literatura, era, porém, no caso Paracanã, não necessariamente nos casos, mas no caso Paracanã, inteiramente falsa. Ao reconstruir por meio da história oral que se passaram com cada um dos blocos entre 1890 e 1980, 2 coisas tornaram-se logo claras. Primeiro, que os ocidentais não haviam se tornado mais móveis por falta de escolha, mas porque esta era uma das escolhas possíveis naquele contexto sociopolítico. Me refiro aqui ao fato que, do ponto de vista demográfico, aquela região, depois de 400 anos, tinha se tornado uma espécie de vazio demográfico muito pouco povoado, que permitia eles adotarem a estratégia que eles vieram adotar e se concentrar na caça de grandes mamíferos terrestres. Então era uma das escolhas possíveis. Segundo motivo, porque isso é falso, que as características supostamente mais complexas dos orientais, segmentação social, metade, chefia, tinham resultado de fatos históricos que datavam de algumas décadas após a cisão. Portanto, tínhamos 2 processos divergentes de transformação, sendo que nenhuma das formas socioculturais resultantes correspondia àquela existente antes da cisão. Então, me pergunto o que aconteceu. O grande problema da geração cisional parece ter sido matrimonial. Havia um desequilíbrio na razão de masculinidade, quer dizer, havia muito mais homens do que mulheres, que, reforçado por certas características das normas de casamento Paracanã, conduzia a uma enorme tensão entre homens casados e homens solteiros. Pouco antes da cisão, os Paracanã tinham raptado 8 mulheres em um ataque a um outro povo indígena da região, e a disputa pela posse de uma dessas mulheres desencadeou o processo de fissão, dando origem aos ramos que eu vinha chamar de orientais e ocidentais. Né? Nas décadas subsequentes, após a cisão, cada um desses ramos adotaria estratégias distintas para lidar com a questão matrimonial e seu potencial disruptivo. Após a cisão, os ocidentais rumaram para o oeste e invadiram o território dos Assurini, expulsando-os para o norte. Aqui tem um mapa que está no meu livro. Aqui estão os Paracanã orientais, né? Os ocidentais eles se deslocam para cá após a cisão. Os Assurini ocupavam essa região também
eles empurram os Assurini para perto do que se chamava antes de Alcobaça. Bom, então eles empurraram os Assurini para norte e ali se instalaram, abriram roças e gradativamente expandiram os períodos de tracking, voltados para 3 objetivos complementares: a caça de mamíferos terrestres de grande porte, a guerra contra outros povos indígenas e a busca de instrumentos de metal junto a centros de colonização não indígena. A aldeia funcionava então como uma base. Os bandos se dividiam e partiam expedições de longa distância, retornando alguns meses depois para o local onde plantavam a mandioca. Entre 1880 e 1980, quer dizer, no espaço de 100 anos, eles se envolveram em 33 conflitos armados. Captaram mais de 30 mulheres, essa é uma delas, né? Além de obterem centenas de instrumentos de metal, principalmente junto ao posto de pacificação do Tocantins, que é um posto que foi aberto no quilômetro 67 da Estrada de Ferro, que deveria ligar Marabá a Alcobaça para escoar a borracha, que nunca foi completado. E lá em 1928 o SPI fundou um posto de pacificação. Consolidou-se assim, ao longo das primeiras décadas do século XX, um vínculo estreito entre uma estratégia de subsistência, uma estratégia de aquisição de mulheres e de qualidades imateriais e uma estratégia de obtenção de bens materiais com os brancos. Reforçando-se mutuamente, essas estratégias conduziram a redefinições dos padrões socioculturais dos Paracanã ocidentais. A saber, houve uma crescente atomização do grupo, com a perda progressiva da importância da vida aldeã em prol de uma socialidade de acampamento, na qual diferenças entre homens e mulheres foram gradativamente se borrando. Para vocês terem uma ideia, os Paracanã ocidentais eles começaram a fazer todos os rituais da perspectiva das mulheres, né? Então, invertia-se o gênero e elas passaram a fazer os rituais também que eram masculinos, e algumas das mulheres também se tornaram matadoras. O conflito entre homens foi sendo mitigado pelo influxo de mulheres captadas, que tornou inclusive possível um ideal de poligamia generalizada. Os meus dados mostram que na primeira geração após a cisão, apenas pegando o caso de casamentos que tiveram filhos, eles se casavam numa proporção 3:1 com mulheres estrangeiras raptadas. Isso ao longo do tempo vai se invertendo, evidentemente. O conflito entre homens foi sendo mitigado pelo influxo de mulheres raptadas, que tornou inclusive possível um ideal de poligamia generalizada. Ao mesmo tempo, não se produziram distinções fundadas no feito guerreiro. Ao inverso, incentivaram-se as práticas, tais como o fechamento múltiplo do cadáver do inimigo, que viriam a permitir a todos os homens adultos tornarem-se matadores. Borraram-se assim as bases da autoridade política e um igualitarismo generalizado passou a permear todas as relações sociais do grupo. Quando eu cheguei nos Paracanã em 1988, nos ocidentais, todos os homens, mesmo um homem cego, com mais de 6 anos, tinham o estatuto de moropiareira, de matador. Os ocidentais, em resumo, enfrentaram os dilemas que se lhe colocavam no final do século XIX por meio de um movimento centrífugo que os levou a uma progressiva atomização e igualitarismo. Já os orientais enfrentaram desafios bastante semelhantes de modo bastante diverso. Adotaram uma postura defensiva, fecharam-se sobre si mesmos e enfatizaram a sociabilidade aldeã. Reforçaram a simetria de gênero, neutralizando os conflitos entre homens e dirigindo a violência para a relação com as mulheres. Criaram recortes sociocêntricos regulando a troca matrimonial e estabeleceram hierarquias entre homens que legitimavam diferenças matrimoniais. Logo após a cisão, os orientais tinham se visto em uma situação sui generis. Eles eram quase todos parentes consanguíneos patrilaterais entre si. Para se ter uma ideia disso, do que significava, basta dizer que todos os homens da geração pós-cisão casaram-se até os anos 20 com irmãs reais ou classificatórias. Não havia qualquer alteridade interna no grupo. Como produzir diferenças em um meio social tão homogêneo? Bom, aí um evento histórico aparece. Pouco antes da cisão, como eu comentei, os Paracanã tinham raptado 8 mulheres, mas eles tinham raptado também 4 crianças de sexo masculino. Eles mataram imediatamente 3, mas uma delas, chamada Charawa, acabou sendo poupada.
Né? O pai adotivo não permite que o matem, ele não tinha filho, ele fala, eu vou ter esse filho para mim, e ameaça matar os outros se matarem a criança. Anos mais tarde, Tcharawa receberia 2 esposas e teria 10 filhos. Tcharawa era um Tapipuga e não uma Puterewa, que é a autodesignação dos Paracanã, e transmitiu essa identidade a seus filhos. Assim, na década de 20, Tcharawa, que havia tido 10 filhos, começou a reciprocar as mulheres que recebera, dando suas filhas em casamento, todas elas Tapipuga, para os seus afins a Puterewa. Nasciam assim as metades exogâmicas, não como uma simples adaptação de estruturas pré-existentes a acontecimentos singulares, mas como um processo criativo que envolveu decisões de consequências muitas vezes imprevistas em momentos específicos da história do grupo. Os orientais, ademais, não se limitaram a produzir as metades, constituíram um terceiro patrigrupo, um dos descendentes de uma das mulheres raptadas, que era um Urapina. No meu livro eu discuto o que eram essas designações, esses grupos, enfim, eram todos grupos tupi-guarani, pequenos grupos remanescentes tupi-guarani. Embora a transmissão de identidades seja dada normalmente por linha paterna, neste caso, a exterioridade e o desejo expresso de que os Guirapina não se extinguissem fez com que a transmissão se desse por via materna. Foi assim, portanto, que surgiu no início do século XX, em torno de 1920 e 1930, o sistema de metades exogâmicas e 3 patrigrupos que pude observar na década de 90. A construção dessa alteridade simétrica entre metades foi acompanhada pelo reforço de 2 assimetrias, uma same-sex e a outra cross-sex. Os orientais transformaram um espaço da aldeia tradicional, chamado Tecataua, que era um local de encontro masculino, em uma verdadeira praça política, onde todas as noites os homens se reúnem para conversar. Os chefes são justamente definidos como aqueles que, Guapo Moronguete Doreupe, fazem a conversa para nós. Na década de 90, a chefia era dual, sendo o chefe o homem mais velho e de maior prestígio de cada uma das metades. As mulheres estavam, em 1990 pelo menos, excluídas desse coletivo masculino e tudo devia se passar como se essa socialidade masculina fosse perfeitamente pacífica e todas as rusgas originassem em fofocas femininas. A institucionalização da Tecataua em uma arena política permanente levou à posição de uma esfera pública de debate fundada em uma modalidade discursiva, a conversa moroneta, que se opõe à fala violenta e intimidadora dos guerreiros, Tchengaruga, né? Os paracanãs fazem essa diferença clara entre modalidades de fala. Os Paracanã orientais não identificaram a chefia ao líder de guerra, mas sim a figura do propiciador de uma interação verbal voltada para a construção de um consenso. Essa prática, e aí é preciso notar, não se confunde com o modelo democrático liberal da interação entre agentes racionais na esfera pública, pois se funda em uma partilha descentrada de argumentos, na qual o sentido emerge de frases fragmentadas proferidas por várias vozes, orquestradas pelos chefes. Eu, durante o período que eu fiz a pesquisa entre os Paracanã orientais, eu tinha jornada tripla, porque as reuniões, depois você fazia o dia inteiro acordado, chegava às 7 horas da noite, tinha todo mundo armado para essa praça descentrada, longe da aldeia, porque as mulheres não podem ouvir o que a gente fala, e ficar sentado em cascos de jabuti até 11, meia-noite, etc e tal, tentando entender o que eles diziam. Era super difícil, porque era falas todas ao mesmo tempo, né? No turn-taking não era o que a gente está acostumado, e frequentemente eles tomavam uma decisão importante naquelas reuniões, aplicavam a decisão no dia seguinte, e eu sequer tinha me dado conta que eles haviam decidido isso, e às vezes eu ficava para trás, né? Eu falei, mas vocês não chamavam, vocês falavam, mas você estava na Tecataua, você não viu a gente decidir que a gente ia fazer isso? Não. Até hoje eu nunca soube como eles tomavam decisão. Isso eu acho que é um dos pontos que eu vou chegar mais à frente. Falta, em todos os estudos de etnografia da fala, descrições sérias desse processo de interação verbal. Você tem muito sobre fala virtual, mas você não tem sobre esse tipo de interação. Em resumo, os 2 ramos Paracanã passaram por um processo de transformação social que não são frutos de uma única causa, não resultam de um grande movimento de revolta, não possuem um líder carismático, nem estão envoltos em um discurso mítico-religioso. São processos que se aproximam de uma noção, senso comum de reforma social, onde o motor das transformações é antes interno do que externo.
Os ramos Paracanã não sofreram uma mudança social, senão que a produziram por meio de escolhas, ainda que, evidentemente, como diria Marx, não nas condições de sua escolha. As transformações resultaram da intersecção de determinantes estruturais, eventos históricos e de certas ações que, determinadas por configurações históricos culturais específicas, acabaram por se mostrar, no longo prazo, determinantes. Há claramente um efeito sistêmico que é produzido por meio de feedbacks positivos, de tal maneira que as transformações ocorrendo em diferentes setores da vida social reforçaram-se mutuamente, configurando novas formas econômicas, sociais, políticas e culturais. Agora passo ao segundo exemplo, que é a criação dos Marubo, né, é o nome dessa sessão, em que eu passo, portanto, a um outro caso etnográfico. Né? Como a maioria de vocês deve saber, os Marubos são uma população de língua pano que habita o Vale do Javari, né, no estado do Amazonas, e eles somam hoje cerca de 1.300, 1.500 pessoas. Estão divididas em 9 unidades matrilineares não nominadas, cada qual contendo 2 sessões matrimoniais. Né? E essas sessões matrimoniais é que são nominadas. Né? São 18, que possuem nomes tais como gente pupunha, gente arara, gente lontra, gente jaguar e assim por diante. A unidade étnica conhecida hoje como Marubo é resultado de um processo de amalgamento de diferentes grupos, antes autônomos, e dos chamados coletivos comerciais que se constituíram no período da borracha. Né? No período da borracha, essas populações plano, você tem processos de mobilidade enorme e formam-se coletivos que não são propriamente unidades étnicas, etc. e tal, e que foram chamados de coletivos comerciais. Né? Nas primeiras décadas do século XX, com o declínio da exploração gomeira na região, essa população heteróclita, que não obstante partilhava uma língua e uma cultura, viu-se novamente isolada. Não se seguiu, porém, um período de paz, mas ao contrário, de contínua violência bélica. Até que, no final dos anos 30, os ciclos de vingança, assassinatos e raptos de mulheres chegou a um ápice, a um limite. Foi então, é assim a narrativa histórica que os Marubo fazem, foi então que um grande chefe de guerra chamado Topampa morreu. Topampa é considerado como o último dos chefes valentes, que embora sejam reconhecidos como líderes verdadeiros, autênticos, são hoje avaliados negativamente como portadores de uma fala ruim. Uma categoria Marubo, que eu não sei pronunciar, mas Vana Etnaka, que pôs em risco a própria existência daquela população. Com a morte de Topampa, seu irmão Itsampapa, que ficaria conhecido como João Tuxaua, ascendeu à liderança, inaugurando a linhagem de chefes ditos hoje de fala boa, Vanaruaca. Liderados por João Tuxaua, os Marubos transferiram suas malocas para as cabeceiras do Igarapé Marunal e do rio Arrojo e deram contorno ao território da célebre morada desse chefe, denominada Capivanavai, a roça da plantação de mata-pasto. Eu não sei identificar a planta. Tempo este, né, em que os Marubo, dizem eles, tornaram-se pessoas melhores. Essa mudança significou, portanto, bem mais do que uma realocação espacial inerente à morte de um chefe, que era um fato comum na região. Nas palavras de João Tuxaua, a criação da sua morada simbolizava o abandono do lugar-morte e o rompimento com o ethos guerreiro, caracterizado pela fala-morte, a fala ruim dos chefes que o antecederam. Inaugurava um novo tempo-lugar onde e quando os Marubo, instruídos por sua fala boa, juntaram-se e viveram-se à semelhança dos Yovevo, os espíritos benfazejos, né, como gente que pensa de verdade. O nome da morada de João Tuxaua, antes de fazer referência ao seu dono, remete à plantação do capi, mata-pasto. Uma planta célebre entre os Marubo por sua força curativa e que é utilizada apenas pelos pajés, em especial pelos pajés cantadores. Não foi, porém, para fins de consumo que o mata-pasto foi ali plantado. O plantio do capi tinha como função afastar os Yoshin, né, os Yoshin, uma categoria pampano, em geral aqui vamos traduzir por espíritos malfazejos. Tá? Péssima tradução, mas apenas para os nossos fins aqui. Então, esse capi, esse mata-pasto, tinha como função afastar os Yoshin, representando o primeiro passo para a construção de uma Yovemai, uma terra espírito, onde as pessoas viveriam melhor e se multiplicariam. Com o auxílio de outros pajés, João Tuxaua desenvolveu aí um trabalho sistemático
daquilo que o Pedro Cesarino chamou de espiritização das pessoas. Em depoimento gravado nos anos 90 por Devair Melati, João Tuchaua lembra que naquela época, eu cito uma parte desse depoimento, todos só ouviam a minha fala. Eu dizia, não usem mais aquela fala de acabar, peguem a minha fala. As pessoas valentes, aquelas que matavam gente, não se pode ver um só chefe em pé. Pense, assim acabaram as pessoas. Não falem a fala de antigamente, falem a minha palavra madura. A mensagem central do movimento liderado por João Tuchaua era o abandono do ethos predatório. Ele não visava prioritariamente a relação com os não indígenas, não se caracterizava como insurgência contra a sociedade envolvente, mas era enunciado de dentro e para dentro, buscando estabelecer novas formas de interação social. Essa passagem envolveu mudanças em vários setores da vida social. Como no caso dos Paracanã orientais, passou-se a atribuir às mulheres a responsabilidade pelos conflitos entre os homens, impondo uma reorganização nas relações de gênero. As mulheres que anteriormente eram também detentoras de conhecimentos xamânicos foram inteiramente afastadas deste universo, restringindo sua área de atuação às atividades domésticas e reprodutivas. Houve também uma mudança na dieta, com a caça perdendo importância em relação a alimentos à base de plantas cultivadas e de frutas. Houve ainda mudanças na ornamentação corporal. Abandonaram as tatuagens e adornos faciais característicos dos povos da região, né? Como os brincos de concha são matiz, né? Os brincos de concha, os espinhos de pupunha e estilete de aruá incrustados no nariz, os bastões de pupunha que atravessam o lado superior. No que toca aos motivos gráficos, foram abolidos aqueles motivos associados à morte e à guerra e popularizados os motivos conhecidos como desenho espírito, Yové Kunan, por aqueles, né, descritos como pinturas de pajé. Substituíram os enfeitos de pena e palha de Tupum por aqueles feitos com o caramujo arauá ou com contas de plástico. Os adornos que caíram em desuso são hoje associados aos povos da floresta, caracterizados por uma disposição infantil e predatória. Já os enfeites corporais feitos com caramujo aruá, matéria-prima extremamente valorizada e tradicionalmente associada aos rituais, são vistos como expressão de uma sociedade madura, capaz de trabalhar criativamente um material resistente e assim de ornar-se como os Yovevo, espíritos bem-fazejos. Quer dizer, como se eles tivessem tornado o espaço-tempo do ritual em um espaço-tempo permanente, né? Eles se adornam como se estivessem, ordinariamente, como se estivessem em pleno ritual. Né? Os adornos contemporâneos não são, portanto, remanescências ou mera reprodução de uma ornamentação tradicional. Representam antes o resultado de uma escolha criativa sobre a representação estética do grupo, operada nos anos de criação deste povo, quando estavam sob a liderança de João Tuchaua. Esse tempo do João Tuchaua está associado hoje não apenas a um momento de paz, prosperidade e crescimento demográfico, mas sobretudo à instalação de uma nova ordem social e cosmológica, fato que garantiu a João Tuchaua a designação de criador da gente, né? Yora Chovimaya. Yora, né, é o termo pano para corpo, pessoa, e é também a autodesignação dos Maru. Então, se dizem Então, João Tuchaua é o criador dos Yoras. A rigor, portanto, antes de João Tuchaua, os Marubo não existiam. E isso tem um sentido sociológico preciso. O discurso articulado por esse líder, a sua fala boa, instava ao abandono da guerra e à formação de uma comunidade moral única, isto é, ao abandono da autonomia política dos grupos isolados e sua reunião em um único aldeamento este que hoje figura não somente como o berço de criação dos Marubo, mas também como um dos destinos póstumos possíveis. Né? Então, nas palavras de um pajé, Arnaldo Machimpapa, ele diz: quando morremos aqui, os nossos duplos vão para uma terra espírita, eles vão para Capivanabá, né? O nome da morada de João Tuchaua. Embora a atuação política de João Tuchaua como chefe não estivesse necessariamente vinculada à função de pajé, ela foi articulada e legitimada por uma deriva xamânica específica em direção ao xamanismo não predatório do tipo que Stephen Hill Jones caracterizou como um xamanismo vertical.
Ainda que se definisse, e que hoje seja definido como um predestinado, um enviado, mandado do céu para a terra, João Tuchalpa não se insurgiu contra a autoridade tradicional vigente, mas antes aproveitou-se do seu fracasso para estabelecer uma nova ordem sociocósmica baseada em princípios que estavam já presentes no sistema anterior. E talvez por isso, ao contrário da maioria dos líderes indígenas mandados do céu para a terra, ele obteve tanto sucesso. Dos anos 40 aos anos 60, os Marubu permaneceram reunidos, a população cresceu, cessaram as guerras e os conflitos intestinos. Criou-se uma identidade étnica comum marcada por uma combinação de tradicionalismo e modernização, que iria permitir aos Marubos ocupar uma posição hegemônica a partir dos anos 90 na cena interétnica local. De fato, a instituição da nova ordem promovida por João Tuchalpa garantiu não apenas a sobrevivência física, mas principalmente uma soberania política do grupo no contexto das relações interétnicas contemporâneas. Por esse prisma, o mérito maior de João Tuchalpa foi de ter se insurgido contra as guerras internas e ter valorizado a oratória e sociabilidade pacíficas em um período específico da história, no qual se estabeleceram relações permanentes com a sociedade envolvente. Na década de 90, essa oratória diplomática colocou os jovens Marubo na vanguarda do movimento indígena na região, processo que culminou na fundação do Conselho Indígena do Vale do Javari, o CIVAJA, que quem conhece a Talé do Norte sabe que é basicamente uma organização Marubo, que os Marubo impõem aos Caramari, aos Matis e aos demais grupos da região. Ao contrário das transformações Paracanã, o movimento de criação dos Marubo teve como um de seus componentes centrais a xamanização da prática política. Assim, se a reforma social de João Tuchalpa voltou-se fundamentalmente para a restrição dos conflitos interindígenas, traduzidos em novas regras de conduta, no abandono de certas práticas guerreiras, na multiplicação das unidades matrilineares, ela se fez estreitamente associada a um discurso mítico-religioso e a mecanismos de transformação xamânica. João Tuchalpa, em seu depoimento, estabelece claramente esse ponto. Lá do alto, ele, Deus, vocês dizem, me mandou para baixo para olhar todos os costumes das pessoas. Não façam isso, não briguem entre si. Assim eu mandava em todas as pessoas. Naquele tempo que fiquei só, eu criei as pessoas todas, como um dono. Eu criei as pessoas. O que se vê hoje são pessoas criadas por mim. Interessa-nos aqui menos a referência a Deus, que é utilizada para expressar ao interlocutor não indígena sua condição xamânica, e mais a afirmação de que ele era como um dono que criou as pessoas. Como vocês sabem, eu analisei em outro momento essa categoria de mestre e dono na Amazônia e seu vínculo com as noções de fabricação e engendramento. Então, assim, eu acredito que em um sentido ontologicamente preciso, não apenas sociologicamente preciso, como eu já havia dito, João Tuchalpa criou cada um dos Marubo e os Marubo como um coletivo. Na condição de pessoa magnificada, capaz de conter em si uma coletividade, ele forjou novas práticas e um novo discurso por meio de uma série de recriações tradicionais e de traduções criativas. Por fim, eu queria passar para o terceiro exemplo, né? E esse é a ideia desse paper é fazer justamente a etnografia, ainda superficialmente, desses três casos, né? Essa terceira sessão se chama a autoconversão dos Curipá. Os Curipá fazem parte de uma população de fala arawak que habita a calha dos rios Guainia e Içana, junto às fronteiras de Venezuela, Colômbia e Brasil, na região do Alto Rio Negro. Eles costumam distinguir-se de seus parentes próximos, né, os Bania e os Wakuenai, em função dos territórios de ocupação ancestral, de particularidades dialetais, linguísticas dialetais, e dos nomes dos clãs exogâmicos. Mais recentemente, um quarto critério vem sendo por eles utilizado a partir da maneira pela qual converteram-se à religião evangélica no final da década de 40, bem como das formas de organização social que daí emergiram. Essa distinção remonta a uma história que é frequentemente narrada em tom mítico, mas não profético. E agora eu vou reproduzir a maneira pela qual ela é narrada, né? Nas minhas palavras, evidentemente. No imediato pós-guerra, chegou à região uma norte-americana, branca, jovem, cerca de 30 anos de idade, chamada Sophie Miller.
Ela chegou sozinha, com a intenção de pregar o evangelho a grupos indígenas ainda não alcançados. Como uma das primeiras representantes na Colômbia e pioneira no Brasil da então recém-criada organização missionária New Tribes Mission, a incursão de Sofia, ela vai ser conhecida, não foi precedida por treinamento, estratégia de trabalho ou estrutura logística importante. A evangelização dos Baniwa e dos Curipá, particularmente aqueles do território brasileiro, teria sido assim realizada pelo esforço de uma só pessoa, em pouquíssimo tempo, e não como resultado do trabalho coletivo, sistemático e institucional de uma organização missionária. Sofia, como é chamada no Rio Negro, fez algumas poucas incursões ao rio Içana, brasileiro, com o objetivo de evangelizar os Baniwa, que vivem no médio e baixo curso daquele rio. Em seus relatos, a missionária narra que em sua segunda viagem à região aconteceu um fato inesperado. Em algum ponto do Baixo Içana, viajantes Curipaco do Alto Içana, que significa no mínimo 3 semanas de viagem em canoa, a alcançaram, trazendo bilhetes que diziam: venha, ouvimos a palavra de Deus e deixamos o mal. Deixamos a bebida também. Pensamos em nosso chefe Jesus, lemos sua palavra todos os dias, já construímos uma casa para você. Sofia teria se espantado, pois não havia ainda estado entre os Curipaco, nem pregado o evangelho, nem sequer os havia ensinado a ler, entre os Curipaco do Alto Içana. Por isso, decidiu subir o rio e acompanhá-los numa campanha que envolveu 18 aldeias, onde, em cada uma delas, encontrou uma casa à sua espera. Sabemos que ao visitar os Baniwa e os Curipaco do Içana brasileiro em 1949, Sofia vinha de uma experiência de 3 anos junto aos Curipaco do Guainia, na Colômbia. Conhecia a língua nativa e o espanhol, havia alfabetizado e evangelizado mais de uma dúzia de aldeias, tendo traduzido para a língua Curipaco uma considerável porção do Novo Testamento, além de ter escrito vários inários e livretos com perguntas e respostas sobre as doutrinas cristãs. É mais do que provável terem sido esses Curipaco do Guainia que introduziram o Evangelho aos seus parentes do Alto Içana antes mesmo da chegada da Sofia Miller àquela região, digo, ao Içana. De todo modo, não se tratava de algumas pessoas que tinham aceito uma mensagem religiosa e interiorizado uma nova fé. Tratava-se, isso sim, de um movimento coletivo, fruto de uma decisão comunitária tomada no interior de um sistema de clãs hierárquicos que os haviam levado a buscar Sofia e, deste modo, a se autoconverterem à nova religião. De fato, quando Sofia chega nas aldeias, eles já haviam jogado fora os instrumentos da feitiçaria, flautas sagradas, objetos xamânicos, etc. Haviam quebrado os grandes coxos de caxiri e substituído as festas e danças pelas aulas de alfabetização e por cultos solenes. Em pouco tempo não havia mais pajés no Alto Içana e todas as comunidades passaram a compartilhar as práticas evangélicas e os encontros mensais para as santas ceias e os semestrais das grandes conferências bíblicas que chegavam a reunir durante 4 dias cerca de 10 aldeias. Ao menos no primeiro momento, é possível que a evangelização dos Curipaco e dos Baniwa tenha guardado, como argumenta Robin Wright, semelhanças com os movimentos milenaristas que eclodiram e se espalharam na região do Alto Rio Negro a partir de meados do século XIX, em meio à violência que acompanhou o boom da borracha. Liderados por indígenas que se insurgiram contra a opressão dos brancos, reunindo muitos seguidores em torno de seus discursos e práticas de caráter sincrético e escatológico, esses movimentos haviam produzido uma transformação notável no cenário regional. Estamos referindo aqui aos movimentos do Venâncio Cristo e outros, o Camico, e que ocorrem a partir do final dos anos 1850 e se estendem até o final do século XIX. Tais movimentos do século XIX, é preciso notar, também tinham eles mesmos uma história anterior. O contato dos índios da região com o cristianismo é bem mais antigo e remonta à metade do século XVII, com as incursões de tropas e missionários de São Luís e Belém, visando a captura e descimentos de índios, bem como a posterior criação de aldeamentos por missionários carmelitas que chegaram até as proximidades da atual cidade de São Miguel da Cachoeira. É certo, porém, que foi só com o boom da borracha e a brutal alteração do mundo social indígena que a região curvou-se à empresa missionária, em particular a dos salesianos, que ali aportaram com seus rígidos métodos e seus internatos em meados dos anos 10. Eles se instalaram em um mundo indígena já profundamente transformado, não apenas pela economia da borracha e pelas epidemias,
como também pelos movimentos messiânicos indígenas. De fato, a entrada dos salesianos ocorre alguns anos após o refluxo definitivo do profetismo nativo. É difícil dizer o quanto os Curipaco do Içana, que se encontram mais protegidos por uma série de cachoeiras não navegáveis, né, é difícil dizer quão impactados eles foram por esses movimentos. De certo, as notícias chegavam até eles, dada a extensa e intensa rede de articulação social existente no Alto Rio Negro, mas não há evidências que tenham nestes movimentos que eles tenham se envolvido diretamente, assim como eles não foram particularmente visados pela conversão salesiana na primeira metade do século XX, período que, do lado colombiano, que está mais próximo deles, é marcado por uma enorme guerra civil, que é conhecida como La Violência. Então, é nesse cenário tumultuado que Sofia chega com sua empresa solitária, mas para a qual, aos olhos indígenas, confluíam um sem número de signos, vozes, práticas e tecnologias, em especial a escrita. Então, é claro, tem todo um contexto histórico e sociológico que torna compreensível o sucesso e a rápida autoconversão dos Curipaco do Içana. É mais difícil, contudo, dar conta da estabilidade dessa conversão. A obra evangélica de Sofia Miller foi prolífera. Além dos Curipaco do Guainia, na Colômbia, ela evangelizou os Piapó, os Puiná, os Guaiabeiro, e além de outros povos da savana colombiana. Mas também os Baniwa e os também chamados Nhangatu, grupo Baniwa que falava a língua geral amazônica, na região do Içana. Ela se utilizou, para fazer essa conversão, dos mesmos métodos, baseados na alfabetização em língua nativa, leitura e repetição do Novo Testamento traduzido, e uma série de instruções precisas, inscritas em pequenos livretos, e que até hoje regulam o funcionamento dos cultos, encontros e rituais entre os Curipaco do Içana. Muitos dos grupos evangelizados por Sofia permaneceram pouco tempo, como se diz, no Evangelho. Alguns voltaram à vida tradicional, outros experimentaram profundas divisões entre aldeias, e mesmo no interior delas, entre cristãos e não cristãos. Em alguns casos, houve rejeição explícita e violenta, em outros, houve apenas descaso e acomodação. Atualmente, as populações evangélicas nas áreas de sua atuação são reduzidas e estão mescladas a populações ditas católicas ou tradicionais. No entanto, entre os Curipaco do Alto Içana, passados 60 anos, todas as comunidades permanecem cristãs, organizando sua vida em torno das práticas do Evangelho. Entre eles não houve violência ou resistência, não houve recusa ou dissidências, não houve sequer um período em que estivessem afastados das práticas da Santa Ceia e das conferências bíblicas, que são os principais eventos evangélicos, aliás, os principais eventos sociais no calendário Curipaco. Como é que os Curipaco explicam essa perseverança? Quando perguntados acerca da conversão, os mais velhos, alguns dos quais conviveram diretamente com Sofia, lembram invariavelmente do tempo que viviam aterrorizados pelo ciclo de envenenamentos e feitiçaria, bem como das festas com danças e bebedeiras, em que as brigas eram frequentes e os irmãos se matavam a facadas. Não se morria naturalmente naquele tempo, dizem os velhos. Quando alguém era cometido de uma doença, seus parentes deveriam visitar um pajé que apontava quem o havia envenenado ou lançado o feitiço. Os parentes do morto, de posse dessa informação, deveriam então contratar um outro pajé para promover a coada, a retribuição, e vingando-se assim dos assassinos. Segundo os antigos, esse ciclo de violência costumava causar a destruição de famílias e aldeias inteiras, bem como migrações em busca de refúgio. Claro que uma versão a posteriori do que aconteceu, uma explicação, mas lembrem-se que eles estão num período de intensa epidemia e de conflitos e mortes. Quando perguntado sobre Sofia, ao lado das falas referentes às novas dimensões cosmológicas e espirituais conquistadas pelo Curipaco quando da conversão, há uma construção narrativa que a coloca como uma transformadora cultural, semelhante aos principais heróis místicos. Isto é, como alguém que oferece novos recursos, apresenta e instaura novos processos e com isso modifica a vida e as práticas cotidianas do povo e das gerações seguintes, visando o que eles chamam de bem viver. Não vou tentar pronunciar. Se Sofia ocupa o lugar mítico da transformação, se ela aparece no discurso contemporâneo como um agente desse processo, parece-nos possível dizer, no entanto, que os Curipaco promoveram uma reforma social por meio de Sofia.
Eles se autoconverteram para produzir coletivamente mudanças na lógica e na organização social em que haviam vivido até então. Naquele momento de profunda crise, as formas tradicionais de lidar com a doença, o faccionalismo e o conflito, bem como as formas sociais para produzir pessoas e grupos por meio de rituais, não se mostravam mais capazes de contrarrestar as forças que, ao longo de décadas, haviam alterado profundamente o meio social em que essas formas tradicionais mesmas tinham florescido. Sofia apresentou-se assim como uma oportunidade única de instaurar um novo mundo vivido, de reformar uma unidade Curipaco, tudo isso que hoje os Curipaco do Içana reconhecem como a sua autêntica tradição e que julgam estar ameaçada pelas forças da modernidade e pelos projetos de revitalização cultural que ocorrem na região. Então tem uma anedota super interessante, a Fiocruz, junto com o ISA, organizaram esses cursos de saúde, trouxeram os agentes de saúde indígenas de toda a região, e no final eles tinham que fazer uma dramatização do mito de origem das doenças. E os Curipaco falaram, nós não vamos fazer. Então todos os outros grupos fizeram, apresentando como surgiu o primeiro veneno, como surgiu a feitiçaria, né? Aquela pedagogia interessante do teatrinho. A maioria dos Curipacos se sentiram excluídos, chegaram para a coordenadora, a Luísa Garnello, e falaram, não, amanhã nós queremos apresentar o mito de origem das doenças. E eles fizeram uma dramatização do Gênesis. Bom, conclusão, né? Eu não extraio dessas poucas linhas nenhuma conclusão teórica, nem qualquer nova torção no duo estrutura-transformação. Esse texto é apenas um convite etnográfico para que os pesquisadores se voltem para processos nos quais houve uma reformulação interna do próprio mundo social indígena. Conhecemos bem as práticas voltadas à produção de pessoas por meio do ritual, da terapêutica xamânica e da fabricação corporal. Demos, porém, menor atenção aos mecanismos decisórios, às práticas políticas e às formas de mediação social. Há uma relativa escassez de descrições da produção desse coletivo que hoje é usualmente denominado comunidade pelos próprios índios. Por trás dessa categoria não indígena, há um conjunto de práticas a serem descritas. Não apenas aquelas que, como mostrou Joanna Owen, conferem um senso de comunidade, mas também aquelas que permitem reformar as suas bases, transformar o mundo social e recriá-lo desde dentro. Nossa aposta é que, a despeito da paucidade de descrições etnográficas, processos dessa natureza ocorreram em outras sociedades indígenas da Amazônia antes e depois da conquista. Cremos ser ainda possível recuperar alguns desses processos por meio da história oral, mas, sobretudo, que é necessário adotar uma nova perspectiva etnográfica para pensar o tempo presente, tempo marcado por mudanças intensas e discussões constantes no interior das aldeias. Cada uma das aldeias de diferentes povos indígenas que conheci em quase 25 anos de pesquisa na Amazônia colocava-se perguntas sobre seu modo de existência. É assim que queremos viver? É assim que devemos viver? Podemos viver de um outro modo? Como fazer cessar os conflitos? Como acabar com a feitiçaria? O que fazer com o dinheiro, a escola, os brancos? Tendemos a ver nessa inquietude uma consequência da inserção minoritária e obrigatória desses grupos no seio da sociedade nacional. Que seja. Mas as perguntas que eles se colocam, que os índios se colocam, como nos mostram os exemplos que aqui apresentei, são respondidas por meio de certas escolhas que, determinadas pela estrutura sociocultural e pelo processo histórico no qual estão inseridas, acabam por se tornar no longo prazo determinantes. Isso, porém, só poderemos compreender se, invertendo a fórmula de Frank Salomon, formos capazes de imbuir a etnografia de algum insight histórico. Obrigado.